Esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 39 minutinhos. Estamos começando mais um Terça da Saúde, aquele bate-papo sobre saúde importantíssimo que a gente faz toda terça-feira com o pessoal da Fórmula Certa, com um especialista, que é sempre muito legal. E hoje a gente está recebendo a Mara Cecílio, que vai falar sobre doenças psicossomáticas e a pandemia. Muito legal. Primeiro quero dar bom dia para Verônica. Bom dia, Verônica. Olá, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da Clube. Bom dia, Mara. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Fórmula Certa e da Clube. Obrigado você. Bom dia, Andréia. Bom dia, Verônica. Bom dia, ouvintes. Mais um papo super legal sobre saúde, que é nosso tema sempre na sexta-feira aqui. Muito bacana, gente. É isso, né? Muita coisa deve ter aparecido de doenças psicossomáticas durante a pandemia, né, Mara? Com certeza. E vamos lá começar o nosso bate-papo. Muito trabalho. Conta pra gente, Mara, o que é uma doença psicossomática? Olha, Verônica, eu costumo colocar de uma forma bem didática para que todos entendam, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, de uma comida estragada que você come, né? Você comeu, você alimentou uma comida que não fez bem para o seu organismo, né? E aí, o teu organismo, ele vai reagir, né, com aquele alimento que foi nocivo, tá? Então, o que vai acontecer? O seu organismo, você vai sentir dor de cabeça, um estômago ruim, né? Pode dar um problema intestinal. Então, com isso, né, eu comparo a doença psicossomática como um alimento nocivo que você ingere e que teu organismo reage com aquilo. Só que na doença psicossomática, o que acontece? O estado emocional, o sentimento, né? Por exemplo, uma ansiedade, um estresse. O que ele vai fazer com o teu organismo, né? Seu organismo vai reagir. Se você não trabalhar aquele, né? Aquele problema psicológico. No fundinho que tá guardado. No fundinho que está guardado, que você não fala, né? Que você guarda, que você fica ali pensando, remoendo. Aquilo tem que ir para algum lugar. Concorda? Concordo. É que um balão, né? Que a gente vai enchendo, aí de repente ele estoura, né? Exatamente. E aí a gente não sabe por onde. Uhum. Né? Então, eu costumo dizer que o estado emocional, ele contribui, né? Para que o organismo crie uma doença, né? Ou agrave. Porque a pessoa pode ter um problema já instalado, físico, né? E o estado emocional, ele agrava. A gente pode dizer, então, que o corpo somatiza a emoção? Exatamente. Seria o transtorno de somatização. Somatização, né? Somatiza o que está nocivo em termos de sentimento. E quais que são as doenças psicossomáticas mais comuns que você observa em seu consultório? Conta pra gente. Olha, as mais comuns são a enxaqueca, a gastrite, né? É muito, né? Eu ia falar que a dor de cabeça eu acho que é a campeã, né? Mas o estômago também, o estômago também muito falar, né? E junto com a gastrite, né, que fala, aí entra a parte gastrointestinal. Porque aí nós temos a síndrome do intestino irritável. Também é uma somatização. É uma somatização, tá? Alguns tipos de alergia, tá? E o que eu tenho percebido também
é que na pandemia, algumas doenças, assim, psicossomáticas agravaram. Quais sinais que você percebeu mais na pandemia? As pessoas chegam às vezes no consultório assim com resfriados frequentes, tá? Herpes. Por quê? Porque a ansiedade, né, o estresse, ela baixa a imunidade. Então, o organismo ele já fica menos resistente e aí o vírus fica mais suscetível ao ataque de vírus e bactérias. Exatamente, e aí acaba ficando mais frequente, né? Isso é comprovado na ciência. Né? Porque a baixa imunidade, ela causa, né, uma baixa resistência e aí fica muito mais fácil de você pegar os vírus que estão por aí, inclusive o Covid, né? Pois com certeza. A preocupação maior é essa, né? Porque aí a pessoa que tá com a imunidade baixa, ela tá muito mais suscetível, né? Não só o Covid, mas todos os vírus e bactérias, porque quando você tá com a imunidade baixa, você cria um campo, né, eletromagnético que fica mais suscetível a qualquer gripe, resfriado, dor de garganta. A imunidade está fraca, então você fica mais suscetível a doença autoimune. A doença autoimune a pessoa já tem ela, isso, né? Então a somatização, essa questão realmente da doença psicossomática pode disparar essa doença que está dormindo, desencadear. Com certeza. Porque tem gente que tem doença autoimune que passa uma vida inteira sem manifestar. Sem manifestar, exatamente. Né? Então, assim, o que eu percebo, né, mais o que eu tenho percebido com a pandemia é a ansiedade, né, o estresse, a depressão, né, inclusive em crianças, né, que depois a gente pode falar alguma coisa. Essa questão do distanciamento social, né, gerou muita ansiedade. Isso é comprovado que gerou uma ansiedade nas crianças também, porque você ficar isolado em casa, esse distanciamento dos próprios familiares, dos avós. Então isso gera um certo tipo de ansiedade e medo, né? Eu tenho medo do meu avô morrer, eu tenho medo dos meus tios morrerem, dos meus primos. Né? A rotina toda que virou de ponta cabeça, né? Aquela rotina que eles tinham, vou acordar, vou pra escola, volto, almoço, não existe mais, né? Então, com as aulas dentro de casa, esse universo infantil foi todo revirado, né? E no começo, né, eu percebo que no começo isso foi muito pior, né? Pelas informações, pelo que vinha chegando, né? A incerteza de como lidar com tudo isso, né? Tudo muito novo, né? Então, assim, no começo, né, eu percebi, assim, que eu trabalho pelo SUS, numa cidade próxima daqui, que é Bom Jesus da Penha, né? E o pessoal me procurando assim, desesperado, né? Porque tava sentindo isso, tava sentindo aquilo. Todos os sintomas de Covid sem estar com Covid. Isso que a gente queria saber, Mara. Você trabalha no teu dia a dia, né? Você trabalha em Bom Jesus da Penha e em Guaxupé. Isso. E como que é o teu dia a dia? Conta pra gente. O que é que mais tem te procurado? Dá um pouquinho, assim, da tua experiência pra gente. Lá em Bom Jesus, eu tenho atendido muito adolescente, né? Certo. Atendo adulto, né? Menos criança, porque as crianças não estão indo na escola, então quando estão na escola, né, procura mais, né, o psicólogo. Mas no caso, eu não tenho atendido crianças lá. Aqui eu não atendo criança, aqui eu atendo só adulto, né, e adolescentes. Mas lá, os adolescentes, assim, eles entraram num período, assim, num problema relacionado à ansiedade mesmo. De adolescente chegar, né, no hospital, porque eu trabalho lá dentro do hospital. Não é basicamente dentro, na Secretaria de Saúde, mas junto com o hospital. No mesmo prédio. Então, o adolescente chegava com taquicardia, com sudorese. Olha, né?
Alguns. Os sintomas físicos mesmo, né? Os sintomas físicos acometidos. sem ter nada, né? De fazer todos os exames, inclusive de adolescentes até de encaminhar para um neurologista para fazer uma avaliação neurológica e de não ter absolutamente nada, né? Então, a crise de ansiedade, alguns adolescentes chegam desmaiados, né? Inconscientes. De tão forte que é, né? De tão forte, porque acelera, né? Os batimentos cardíacos, né? A pressão altera, né? E chegam, né? Infelizmente, chegam inconscientes. Olha como e é tem forte. aumentado também a questão do suicídio, né? Porque é uma idade Sim. complicada, né? Sim, nós tivemos um período bem difícil. Não durante a pandemia, né? Antes da pandemia nós tivemos uma situação meio complicada lá, né? Mas assim, mais ansiedade, Andréia. Não vejo muito durante a pandemia, porque nós conseguimos controlar. Né? Eu fiz algumas palestras, né? Na escola, né? Conversei com os professores, né? Então, assim, conseguimos, assim, dar uma controlada. Isso até antes da pandemia já estava acontecendo, essas Crises de ansiedade na moçadinha. Né? Interessante. E com a pandemia, eu achei que deu uma agravada. E como que podemos fazer assim para evitar essa somatização dos sintomas? Qual que é o trabalho que a gente pode orientar, assim, algumas dicas como profissional que você pode dar para os pais ou mesmo para os adolescentes? Olha, eu sempre falo. Que você fala nas palestras, passa aqui algumas dicas. Acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver o hoje, né? Eu sempre falo isso. Viver o aqui, o agora, né? Porque o futuro, ele gera muita ansiedade. E o passado, não tem como você voltar lá atrás e dar né? E remexer, mudar. E a forma como a gente lida com os nossos sentimentos, né? Nós temos que tentar equilibrar, vamos dizer, as nossas emoções com as nossas razões, com a nossa razão, né? Geralmente, nós agimos assim impulsivamente, né? Nós sentimos muito, né? O sentimento, ele vem de uma forma muito forte e aí você não consegue racionalizar, você não consegue pensar sobre, né? Aquilo que você está sentindo, para você ver o que você vai fazer, né? Não precisa ser de forma imediata, você não precisa resolver as coisas ali, né? Agora. No calor da emoção, né? Exatamente, porque a possibilidade de você errar é muito grande, porque você está contaminada de muitos sentimentos, né? Então, quando você pensa, quando você para, quando você respira, exatamente, você consegue avaliar aquilo que você está sentindo e consegue trabalhar o sentimento e você, vamos dizer, resolve o problema, né? Eu falo que a atividade física ajuda muito, né? Uma boa alimentação, sempre, Falar, acho que 99% fala. Falar sobre o sentimento, né? Lógico que você não vai sair por aí expondo tudo, né? Mas também não precisa se fechar, né? Naquela ostra que você fica guardando tudo pra si, né? Exatamente. Né? Principalmente os adolescentes, que eu acho que os adolescentes, eles se fecham naquele mundinho, eles não gostam de falar, porque eles têm vergonha às vezes dos pais, eles acham que o pai é... Não é? Né? Vai recriminar. Então, assim, adolescência, às vezes é importante eles se abrirem, conversa com alguém que ele confia e não fica fechado naquele mundinho. É importante ele trocar. E agora com a pandemia eles estão, que nem diz a minha mãe, tafunhados dentro dos quartos. Né? Eles estão dentro dos seus quartos, naquele mundinho, naquele quadrado, porque as aulas são online, então eles não têm
mais o que a gente tinha quando era adolescente, de se juntar e conversar, né? E eu costumo falar uma coisa muito importante, por exemplo, assim, nós tivemos 14, 15 anos, 16 anos, eles estão perdendo uma época que não volta mais. Eles nunca mais vão ter 15 anos, eles nunca mais vão ter 16 anos. E quando eu volto atrás e penso assim, foi uma das épocas que a gente mais aproveitou. Então eu acho que eles estão sentindo muito, né? Porque é uma fase muito histórica na sua vida, né? E eles passaram essa fase dentro do seu quarto. Isso eu falo assim, muito perigoso, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Eu falo sempre, observar, né? Fica muito, né, online, internet, o que tá vendo ali, né? E assim, muito isolado, né? Porque o ser humano é um ser social, né? Então a gente tem que estar em relacionamento o tempo todo. Isso é muito importante. Isso faz... É saudável. É saudável. Essa troca. Então, esse isolamento é uma coisa que a gente tem que estar sempre alerta. Mara, muito obrigada. Tem mais alguma colocação assim que você gostaria de deixar? Alguma mensagem para os ouvintes? Deixar seu telefone, por favor. O meu telefone é 98853-3159, né? Foi um prazer estar aqui, né? Conversando com vocês. E assim, eu assim... espero que tenha contribuído de alguma forma. Com certeza, foi muito bom. E assim, eu espero que assim, as pessoas consigam, né, trabalhar esses sentimentos de uma forma mais tranquila, serem um pouco mais flexíveis, né? E viver a vida, né? Viver a vida da melhor maneira possível. Nesse momento, e eu acho que é muito isso, né, Mara? Da gente pensar qual é a forma menos pior, né, pra gente passar por tudo isso e sair vivo do outro lado, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? Mara, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, foi maravilhoso. E eu acho que essa questão psicossomática, todo mundo passa por isso. A ansiedade faz parte das nossas vidas, né? O medo com relação ao futuro, o medo com relação à doença, todo mundo tá enfrentando isso. A gente tem muito medo de perder nossos familiares, tá envolvido com as pessoas que a gente ama. E não só na pandemia, eu acho que a doença psicossomática faz parte da nossa vida, né, gente? Não só em momento de pandemia, mas na nossa vida em geral. E lidar com as emoções é uma questão muito difícil, porque quem não tem as emoções à flor da pele, né? É muito difícil a pessoa que é ali só racional. A gente tá sempre tentando lidar emoção com razão, sentimento, né? E colocar isso em prática é sempre um desafio aí pro nosso ser humano, pra nossa evolução. Mas é sempre bom ter um olhar de psicóloga e a gente sempre precisa de uma psicóloga na nossa vida. Gente, não tenham vergonha de procurar ajuda. Com certeza. Né? Ajuda, procura. Eu né? mesmo já vou marcar uma consulta amanhã. Né, Vanessa? Demais. Obrigada mais uma vez por um Terça da Saúde tão informativo, mais uma vez. E até a próxima semana, né? Até a próxima terça-feira. Muito obrigada. Um abraço a todas, muito obrigada. E continue com a gente aqui no nosso Manhã na Clube. Até. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.